Meus irmãos, nós temos hoje essa meditação da Palavra de Deus em Jesus como bom pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, segundo João, nós lemos ao finalzinho do capítulo, né? O final do capítulo. Vamos dizer assim, uma segunda parte. Contudo, na primeira parte, nós vemos Cristo falando sobre dizendo que Ele é o bom pastor, essa realidade dele ser o pastor, o condutor de Israel. A Bíblia diz que ele estava caminhando pelo templo, na celebração da dedicação do templo de Jerusalém. Então o templo de Jerusalém, feito por Herodes, era um templo imenso, enorme. O átrio também era enorme. E era um local de encontro também. E ali ele estava do lado de fora do templo, andando no átrio. Do lado de fora, aquelas colunas. E ele estava ali. E os judeus vieram até ele. Alguns judeus vieram até ele nesse momento, perguntando para ele: olha, diga-nos claramente, você é o Messias? Você é aquele de quem as profecias falam, as profecias dizem que viria um Messias? No Velho Testamento nós temos tradições diferentes de Messias. Temos tradições em que o Messias era um guerreiro. É um guerreiro. Muitas vezes os pregadores destacam mais essa. Porque realmente quando ele fala, Jesus tentava fugir dessa pergunta, porque ela dava dupla interpretação. Muitas vezes ele não afirmava, porque se ele afirmasse, eles viam nele um líder político. Então isso aí vai ser o guerreiro que vai esse é o general. E não era isso que ele queria passar. Então muitas vezes ele não queria responder essa pergunta, porque ela dá uma interpretação diferente. Mas existem outras tradições. Existe uma tradição no Velho Testamento de que o Messias é um profeta, não um guerreiro. E nós vemos a confirmação disso também no Novo Testamento, que viria um novo Moisés. Esse é um Messias profeta. Existe outra tradição de um Messias humilde, o Messias pastor, montado na jumenta, filho da jumentinha, não virá com grande pompa. Também existe essa tradição. Então existiam tradições que caminhavam diferentes entendimentos de quem era o Messias, não só entendimento. Então, em uma das tradições, ele era o bom pastor. Ele era o pastor que guiaria o povo. Então, o judeu pergunta, fala claramente: você é o Messias? E aí Jesus Cristo respondeu. Jesus respondeu-lhe: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Quer dizer, eu já mostrei que eu sou o Messias. Quem foi entre vocês já ouviram falar? Hoje em dia, você já ouviu falar hoje, século 21, de alguém ter curado um cego de nascença? Isso é uma coisa extraordinária, irmão. Curar um cego de nascença é como refazer os olhos de uma pessoa. Ele já nasceu com a deficiência. Vocês já ouviram isso? Então ele diz: as obras que eu faço dizem que eu sou sobrenatural, que eu sou o Messias, que eu sou Deus mesmo. E há uma confusão também, né? O Filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas quando o texto diz o Filho de Deus, e não um Filho de Deus, o Filho de Deus, ele está dizendo, é Deus.
À medida que ele foi se revelando, quando os judeus entenderam o que ele estava querendo dizer, que ele era Deus, eles começaram a persegui-lo e querer matá-lo. As obras que eu faço dão testemunho. Sim, eu sou o Messias, mas vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não creem. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Irmãos, como eu disse, a ideia de pastor, essa ideia vem desde do Antigo Testamento, desde o Primeiro Testamento. Foi proclamado aqui um texto em Números, no capítulo 27, em que Moisés viu a terra prometida, mas não entraria na terra prometida. Então foi necessário escolher alguém para tomar o lugar dele. E Deus falou, precisa de alguém para que o povo não fique como ovelha sem pastor. Então essa ideia de ter um líder que esteja na frente, que seja pastor, vem desde o Antigo Testamento. Então no capítulo 34 de Ezequiel, nós temos essa imagem também de Deus denunciando os pastores de Israel. Quem eram os pastores de Israel? Os líderes, aqueles que estavam na frente, os sacerdotes, os governadores, eles eram pastores de Israel. Eles tinham autoridade para poder administrar para o bem. Contudo, eles não faziam isso. Então, em Ezequiel 34, através do profeta, Deus fala, olha, os pastores de vocês foram maus, foram pastores iníquos, pastores injustos, que fizeram o meu povo sofrer, fizeram o meu povo se dispersar, as minhas ovelhas. Então eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou ser o pastor desse povo. Deus diz que Ele mesmo vai ser o pastor. E quando Jesus Cristo fala em João relatando no capítulo 10, verso 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Ele está dizendo, a profecia se cumpriu hoje. A profecia de que Deus mesmo viria e apacentaria o povo, e viria ao encontro do povo que está disperso, que está abandonado, se cumpre hoje, porque eu sou esse pastor e estou aqui diante de vocês. Jesus era o pastor. Meus irmãos, Deus não quis dar somente a nós uma vida natural, graças naturais, como a da vida, como a da existência, como do ser, como existir, o movimentar, o raciocínio, a liberdade, a consciência, a inteligência, a razão, que nos separam de animais. Deus não quis dar só essas bênçãos naturais, Ele quis nos dar bênçãos sobrenaturais, quis nos dar graças sobrenaturais. E Ele veio até nós e nos orientou o que deveríamos fazer. E no momento certo Ele entregou a sua vida. Ele diz, o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Ele entra na frente para proteger as ovelhas do lobo, dos ataques do inimigo. E Ele de fato entrega a sua vida na cruz pelas ovelhas. Ele paga o preço das ofensas que foram feitas a Deus, dos nossos pecados. Ele vem para nos libertar. Quando Ele chega lá no templo e fala bem assim, hoje se cumpre esta palavra, né, que eu virei para libertar os cativos, libertar os aprisionados. Ele estava pagando o preço, redimindo. Isso quer dizer a palavra redimir, que você está aprisionado. Esse é um dos termos para a palavra salvação. É um termo econômico, da economia,
que alguém está aprisionado, aí chega alguém com dinheiro, toma, liberta ele agora ele é livre. Mas no caso, o que Cristo fez? Eu vou ficar no lugar dele e ele vai ser liberto. Foi isso que Cristo fez. Esse é o pastor. Ele não é só o pastor, ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele não é apenas um líder, é um líder que te ama, que dá a vida por você, que te dá a existência, que te dá o teu falar, o teu viver, a possibilidade de mais um dia na presença de Deus, a possibilidade de mais um dia glorificar o nome do Senhor, a possibilidade de mais um dia fazer o bem, a possibilidade de mais um dia cuidar, servir aos seus irmãos e irmãs. Não só isso, Ele quer te dar uma existência divina, Ele quer te dar uma existência eterna, como a dele. Então Ele vem até nós, perdoa os nossos pecados e se entrega para a nossa salvação, para que um dia nós possamos morar com Ele por toda a eternidade. Esse é o bom pastor. Ele te ama de verdade. Ele entrega a vida dele por você. Ele faz tudo por você. Tudo que é necessário para a tua salvação. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar para você, e para mim também: quem é o meu pastor? Será que é Jesus Cristo mesmo ou eu tenho outro? Será que o meu pastor, ele é algum líder político? Será que o meu pastor, ele é algum professor universitário, ateu, materialista, que critica o cristianismo, que critica Jesus Cristo, mas você sempre está ali aplaudindo ele? Será que o meu pastor é algum artista, que eu quero sempre me vestir igual ele, falar igual ele? Neste último show que nós tivemos agora, de uma cantora famosa, nós tivemos notícia que, para as pessoas que chegaram ali com antecedência, muitas pessoas foram de fraldas. Alguém ouviu essa notícia? Foram de fraldas. Para que, caso houvesse a necessidade de fazer, né, que o intestino funcionasse, a bexiga funcionasse, ele não perdesse o seu lugarzinho ali. Ele ficasse ali para aplaudir aquela pessoa, que sem dúvida tem seus talentos, dados por Deus. Será que essas pessoas fariam isso por Jesus Cristo? Quem é o nosso pastor? Quem é que influencia a nossa mente? Quem é a nossa referência? Quando nós vamos tomar uma decisão, a gente fala, será que a gente fala assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero? Ou nós perguntamos, qual é a vontade do Pai para essa situação? O que Jesus Cristo tem a dizer na sua palavra a esse respeito? Será que Ele realmente é o nosso pastor? Para que nós sejamos realmente ovelhas, temos que seguir o pastor. Ele é o bom pastor. Eu quero dizer para você, ainda que você tenha visto pessoas admiráveis, pessoas cheias de dons, cheias de graça, elas são criaturas de Deus. E eu quero dizer para você, não ame mais a criatura do que o Criador. Elas são apenas reflexos de quem é o Criador, Todo-Poderoso e que te ama verdadeiramente. Se tem alguém que você possa seguir na vida, siga Jesus Cristo, o bom pastor. Então, seguindo, Jesus Cristo, aquela pergunta foi feita: tu és o Messias? E ele diz: eu já mostrei que eu sou, mas vocês não creem. E aí ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Cristo, veja bem, no projeto de Deus, Deus teve que romper várias barreiras para chegar até nós. Existe um teólogo que diz que a primeira barreira que Cristo rompeu foi uma barreira ontológica. Por quê? Porque ele era um ser eterno, um espírito, e ele teve que romper essa barreira e entrar no corpo de como uma das suas criaturas para nos salvar. Então a salvação, veja bem, irmão, eu estou falando agora dos dons sobrenaturais. Como eu disse, Deus poderia ter nos dado somente a vida natural aqui, certo? As capacidades naturais de pensar, de agir, do trabalho, e a gente desfrutar só disso aqui. Quando morresse, acabou. Acabou. Já estaria bom demais. Ok. Os animais são assim. Ele fez os animais para terem o seu papel na vida natural e morreu e encerrou. E nós poderíamos ser assim também. Mas só como ele é muito amoroso, muito obrigado, muito amoroso, ele quis que nós desfrutássemos de uma vida sobrenatural, de uma vida divina, de estar ao lado dele por toda a eternidade, de superar a morte. Então a salvação, ela sempre vem de cima para baixo. Nós chamamos na teologia um movimento catabático, é um movimento kenótico, de esvaziamento. Ele vem lá da glória e vem se esvaziando, se esvazia e se torna criatura para nos salvar. Como um de nós, era preciso, aquilo que é assumido pode ser redimido. Então ele desce até nós para nos salvar. É um movimento kenótico de esvaziamento. Se faz homem, se faz criatura. Então a salvação, ela nunca é de baixo para cima. Nunca eu tentando, não. Deus tem que vir até nós. Deus tem que vir até mim para que eu seja salvo. Foi essa obra que Cristo fez. Ele vem até nós. Ele vem até nós, rompendo as barreiras para nos trazer a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele vem rompendo essas barreiras, então nós temos aí a sua encarnação. O verbo se encarnou, que nós comemoramos no Natal, né? Se fez carne e habitou entre nós. E aí nós, ao longo do ano, nós vimos a sua vida, os seus passos, as suas palavras, o seu sofrimento, a sua entrega, a sua morte na cruz, que nós comemoramos também, a morte e a sua ressurreição, a sua ascensão. Toda essa obra, tudo isso foi para que um dia nós pudéssemos estar sentados numa mesa juntamente com o pastor das nossas almas, para que nós pudéssemos viver para sempre com ele, ainda que nós não merecêssemos. Ele não precisava ter feito isso, mas ele quer fazer isso. Ele quer que um dia todos vocês estejam lá com ele, contemplando ele face a face, usufruindo desta graça por toda a eternidade, desta glória, da presença própria dele, que é vida sempre eterna, uma vida que não tem fim. Então ele faz todo esse trabalho, se entrega por nós. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para você ser ovelha dele, não existe um número limitado. Antes eu tinha medo, quando eu lia o Apocalipse e lia lá 144 mil, e eu falava, meu Deus, isso já aconteceu tanto tempo atrás, agora eu me arrebentei, porque estou fora. 144 mil já nasceram, e eu já estou em quanto na lista? Estou fora da senha, não tem senha para mim, e eu ficava preocupado com isso. Não,
você pode fazer parte desse rebanho. Você pode ser uma das ovelhas de Jesus Cristo. Ele veio para salvar a todo homem e toda mulher. Todos. Ele vem para todos. E a graça de Deus, então, é derramada no coração do homem. Essa obra, toda essa obra que ele fez, que eu falei da vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, isso nós chamamos de redenção objetiva. É uma redenção que está fora de nós. Objetivo é aquilo que está à frente, que eu posso alcançar, que está diante de mim, algo objetivo, o objeto que está fora. O subjetivo está dentro, o objeto está fora. É a redenção objetiva, é a redenção que está fora de mim. Quando eu nasci e vivi, cheguei ao estado de consciência, aí o Espírito Santo vem, sopra na minha mente. Quando a gente olha, o Espírito Santo pode fazer isso de várias formas. Você olha para uma árvore, meu Deus, que coisa, que árvore bonita. Quem fez isso aqui? Aí o Espírito Santo começa a soprar, ó. Quem foi que fez isso? Aí você começa, mas deixa eu ler alguma coisa aqui. Será que alguém tem uma resposta para isso? E você vai nos filósofos, você vai no pessoal falando besteira, você vai em outro, aí de repente você encontra a Bíblia. Isso pode acontecer de várias formas, irmãos, de várias formas. Você está numa vida de sofrimento e de repente algo sopra em você, olha, você pode ter outra vida. Existe uma outra possibilidade. Então a pessoa vai em direção, vai buscando a Deus, e o Espírito Santo vai levando. Essa obra já foi feita. Daqui a 1000 anos, quando nascer um jovem ou uma jovem, que ele começar a viver a sua vida, o Espírito Santo vai soprar nele. Se Deus ainda não tiver completado, não tiver acontecido a sua segunda vinda, ele virá e dirá tudo aquilo que Cristo fez por ele. Um momento das nossas vidas nós vamos saber de tudo aquilo que Deus fez por nós. Essa é a redenção objetiva. Deus já fez tudo por nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não por obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus já fez tudo. Jesus fala que meu Pai que me deu é maior do que eu, e ninguém as pode arrebatar de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, Deus já fez, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já fizeram toda a obra. Essa é a redenção fora de nós, a redenção objetiva. Mas para que eu possa tomar posse dessa redenção, existe uma redenção subjetiva. Uma redenção aqui dentro. Quando eu vejo esta obra, toda esta obra, quando eu vejo esse pastor, o Espírito Santo vai falar, ele é o pastor, ele é o Salvador. Eu posso dizer sim ou posso dizer não. O que os judeus fizeram? Os judeus rodearam e perguntaram, até quando nos deixarás na incerteza? Jesus respondeu, as obras que faço em nome do Pai, elas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes. Vocês não creram. O Espírito Santo de Deus vai soprar em você, vai te atrair, vai chamar, te mostrar o que Deus fez por você, mas você vai poder dizer sim ou não. Eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolha. Existem 2 caminhos, um largo e um estreito. Escolha. Quando Cristo fala isso, ele fala, você pode tomar a decisão. Você não é obrigado a um, nem é obrigado a outro. Você toma a decisão, escolha. Já está implícito aí a sua escolha. Então muitos resolveram não crer. Quer dizer, não aceitaram essa redenção. Essa redenção subjetiva que ocorre dentro de nós, ela primeiro acontece pela graça que nós chamamos de graça operante, que Deus vem até nós, fala conosco, eis que estou à porta e bato. A pessoa pode abrir ou pode não abrir. O filho pródigo lá, nós vemos o filho pródigo, né?
passa todo aquele sofrimento, isso é a Bíblia mostrando, e aí ele pensa, olha, os empregados de meu pai comem melhor do que eu, irei até meu pai, pedirei perdão, para que ele possa deixar que eu coma como um dos seus empregados. É Deus chamando cada um de nós, e a pessoa decidindo se quer ir atrás de Deus, se quer seguir o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que quer dizer isso, irmãos? Ouvem a minha voz, crer e seguir. Existe uma confusão muito grande quanto a isso. Quando você acredita que algo é bom, você age em direção àquilo, né? Eu estou com sede e acredito que essa água vai matar minha sede, então bebo. Vocês estão sentados nas cadeiras porque vocês acreditam que ela pode sustentar. Não é assim? Então, quando você crê, você age. Quando você ouve a voz de Deus, não, você diz, eu quero, você segue. Então, para que nós possamos ser ovelhas de Jesus Cristo, nós temos que realmente seguir a Jesus. Nós temos que realmente seguir a Cristo. Ouvir a sua voz. O que é ouvir a sua voz? É obedecer. Obediência. Queres ter a vida eterna? Obedeça aos mandamentos. Queres a vida eterna? Queres a vida? Obedece aos mandamentos. Jesus falou exatamente isso, não fui eu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a redenção subjetiva. Você quer? Quero. Tudo já foi feito, graça. Tudo já foi feito, mas você quer? Então segue. Creia e siga e obedeça. E eu vou dizer para você, a salvação não é fácil. Ela é árdua, ela é penosa. Porque ele diz, existe uma porta larga, e muitos passam por ele, mas a porta que conduz ao céu é estreita, e são poucos que passam por ela. Então não é fácil. Deus vai te dar a graça, Deus vai te dar a força, vai perguntar se você quer, e juntamente com a sua escolha, você diz sim ou não. Hoje eu esqueci o texto digitado em casa, né? Já é a segunda vez que eu faço isso. Porém, eu achei o livro aqui, o livro de Agostinho, que diz assim, é claro, que nós também fazemos, mas cooperando com a obra daquele que nos antecede pela sua misericórdia. Essa é a graça cooperante. Tem a parte que Deus faz e a parte que eu faço. Eu coopero com Deus na obra. Do livro de Santo Agostinho, que nós admiramos tanto. Então essa é a graça cooperante. Então, queridos, Cristo diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque a sua natureza só quer conforto, a sua natureza só quer prazer, a sua natureza sempre vai dizer para você, olha, busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, busca o conforto, busca a rede, não é assim? Não, não liga para isso não, faça a tua vontade, né? Seja o dono de você mesmo, mas ele diz, negue-se a si mesmo. Paulo diz que morreu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí ele seguia tudo aquilo que o pastor orientava. Então é isso que eu gostaria de destacar hoje. Queremos realmente ser ovelhas, não nos enganemos. Deus não vai te obrigar a nada. Deus não vai impor nada a você. Você quer? Mostre que você quer pelas suas obras. Creia e siga. Esta é a obra que você tem que fazer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Ele é o pastor. Será que nós temos sido ovelhas? Se eu não tenho sido ovelha até esse momento, vamos começar a escutar a voz de Deus, ouvir as suas orientações, ouvir o que Ele tem a dizer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, escutam e me seguem. Se o pastor vai para lá, nós vamos. Se o pastor vai para lá, nós vamos. Certo? Ainda que os professores digam outra coisa, ainda que os políticos digam outra coisa, ainda que os artistas digam outra coisa, ainda que os líderes, que as pessoas de destaque digam outra coisa, o nosso pastor é Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração breve. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Ó Deus, que o teu amor entre em nossos corações e que a fé que tu nos deste, ó Pai, opere em nós boas obras, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém.